Olá, estoico! Bem-vindos ao canal Mente Estoica, onde a filosofia pode transformar sua vida. Você já sentiu a frustração de lidar com pessoas que parecem viver em um mundo próprio, onde só elas importam? E, mais importante, já percebeu o impacto que essas pessoas têm na sua paz interior? A verdade é que, quando você lida com narcisistas, o maior desafio não está em mudar a maneira deles agirem, mas sim como você responde a isso. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Se você está pronto para descobrir as estratégias que vão não apenas proteger sua energia, mas também transformar sua maneira de lidar com narcisistas, então este vídeo é para você. Vamos falar sobre como a filosofia estoica pode ser a chave para recuperar o controle em situações de manipulação e abuso emocional. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição agora. Ao fazer isso, você se junta a uma comunidade que busca autodesenvolvimento, sabedoria prática e, claro, paz interior. E não se esqueça de ativar o sininho para ser o primeiro a receber mais vídeos como este, que vão transformar sua maneira de viver no mundo moderno. Vamos começar? O que é um narcisista e por que ele te afeta tanto? Você já sentiu que está preso em uma teia invisível, manipulada por alguém que parece sempre estar no controle? É provável que você esteja lidando com um narcisista. Mas o que exatamente isso significa? Por que essas pessoas têm o poder de nos afetar tão profundamente? O termo narcisista vem da mitologia grega, inspirado em Narciso, um jovem que se apaixonou pela própria imagem refletida na água. Hoje, o narcisismo é mais do que uma lenda. É um traço de personalidade que pode ser destrutivo para quem se aproxima de uma pessoa assim. Narcisistas têm uma necessidade insaciável de admiração, um senso de superioridade que mascara uma insegurança profunda. Mas o que os torna tão impactantes em nossas vidas não é apenas quem eles são, mas como nos fazem sentir. Os narcisistas afetam profundamente aqueles ao seu redor, porque eles sabem manipular as emoções com maestria. Eles têm a capacidade de identificar suas inseguranças, explorar suas vulnerabilidades e fazer você duvidar de si mesmo. Essa é a armadilha deles. Criar uma dinâmica onde você constantemente busca aprovação, enquanto eles drenam sua energia emocional. Eles prosperam no desequilíbrio. Em um relacionamento com um narcisista, seja romântico, profissional ou até mesmo familiar, você percebe que está sempre dando mais do que recebendo. Essa dinâmica é exaustiva, mas também pode ser desorientadora. Afinal, eles têm momentos de charme irresistível que te fazem questionar se o problema é realmente deles ou seu. Mas aqui está a verdade. O poder de um narcisista reside na sua falta de entendimento sobre quem ele é e, mais importante, sobre quem você é. Identificar o que é o narcisismo é o primeiro passo para se libertar da influência tóxica deles. Você não precisa mais ser um prisioneiro dessa dinâmica. Agora que você entende a base desse comportamento, está na hora de equipar-se com estratégias práticas para lidar com ele. No próximo tópico, vamos explorar por que torturar um narcisista, no contexto estoico, é uma forma de autodefesa e resiliência emocional. Gostou dessa introdução? Então, prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nas estratégias poderosas que podem mudar sua maneira de lidar com essas personalidades. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum assunto. Vamos juntos? Então, vamos para a próxima parte. O que é um narcisista e por que ele te afeta tanto? Na filosofia estoica, há um princípio central. O que está fora do nosso controle não deve determinar o nosso estado interno. Mas, quando lidamos com um narcisista, parece quase impossível não sermos arrastados por suas manipulações emocionais e jogos de poder. O que está por trás dessa influência tão forte que eles exercem sobre nós? O conceito de narcisismo nos leva de volta à história de Narciso, que, fascinado pela própria imagem, negligenciou tudo ao seu redor. Para os estoicos, essa obsessão com a validação externa é um dos maiores perigos para a alma. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, nos alertava sobre o desejo de aprovação. Se buscas agradar a todos, tornar-te-ás escravo de todos. É exatamente isso que um narcisista faz. Escraviza você emocionalmente ao jogar com sua necessidade de reconhecimento e afeto. Narcisistas afetam tanto porque dominam a arte de tocar nos pontos fracos dos outros. Eles entendem que,
ao explorar nossos desejos e inseguranças, conseguem nos controlar. Marco Aurélio, o imperador estoico, dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos." Perceba isso e encontrará força. Um narcisista é o evento externo por excelência. Ele é a tempestade emocional que desafia nossa tranquilidade interna. Relacionar-se com um narcisista é como participar de uma troca injusta. Você dá sua energia, sua paciência e sua confiança, mas recebe em troca dúvidas, desgaste e manipulação. A verdadeira tragédia, como ensinavam os estoicos, é não perceber o quanto permitimos que nossa paz interior dependa de algo externo. Mas há esperança. Os estoicos nos ensinam que o poder de alguém sobre você termina onde começa sua compreensão de si mesmo. A chave é entender que o narcisista prospera na falta de clareza alheia. Uma vez que você enxerga o que ele é, sua influência começa a se dissipar. Como Sêneca dizia, a felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Agora que entendemos o narcisismo sob a ótica estoica, é hora de aprender como usar a sabedoria dos antigos para lidar com essas personalidades de forma prática e sábia. No próximo tema, exploraremos como enfrentar essas tempestades emocionais sem perder sua paz interior. Por que torturar um narcisista não é crueldade, mas autodefesa? A palavra torturar pode soar forte à primeira vista. Afinal, não é próprio de uma mente estoica retribuir mal com mal. Mas aqui, falamos de uma tortura que não é física nem cruel. É um ato de autodefesa emocional e psicológica, essencial para proteger a sua paz interior. Como nos ensinaram os estoicos, a verdadeira batalha ocorre dentro de nós mesmos. Marco Aurélio escreveu: "Quando você se levanta pela manhã, pense no privilégio de estar vivo, de respirar, de pensar, de desfrutar e de amar." Mas o que acontece quando sua energia vital é drenada por alguém que manipula, mente e joga com suas emoções? Nesse contexto, torturar significa interromper o ciclo tóxico que o aprisiona. É um ato de justiça consigo mesmo. O narcisista se alimenta de sua validação e reações. Ele é como uma chama que cresce com o combustível de sua atenção. Torturá-lo é, na verdade, retirá-lo desse suprimento, colocando um espelho diante dele, forçando-o a lidar com o que mais teme, sua própria insignificância. Para isso, é preciso cultivar o que os estoicos chamam de apatheia, ou seja, a capacidade de não se deixar afetar por forças externas. Se você mantém sua compostura e sua paz, recusando-se a reagir às provocações do narcisista, isso não é crueldade, é resistência. É dizer a ele sem palavras: "Seu poder sobre mim terminou." Epicteto dizia: "Não são os eventos que nos perturbam, mas a visão que temos deles." Ao mudar sua visão sobre o narcisista, você retoma o controle. Torturar, nesse contexto, é não ser mais a fonte de combustível para os jogos dele. É estabelecer limites claros, retirar sua atenção e concentrar sua energia em quem e no que realmente importa. Lembre-se, a crueldade seria permitir que sua saúde mental e emocional fosse destruída pela necessidade incessante de controle do outro. Essa prática não é apenas autodefesa, é a construção de uma fortaleza interior. Quando você para de ceder ao narcisista, algo curioso acontece. Ele começa a experimentar o que os estoicos chamavam de desalento, a sensação de impotência diante de alguém que não pode mais ser manipulado. Portanto, não confunda firmeza com crueldade. Livrar-se da influência de um narcisista é um ato de amor próprio e respeito pela sua vida. No próximo capítulo, exploraremos ferramentas práticas para proteger sua energia e criar uma distância saudável entre você e essas personalidades tóxicas. Estratégia 1. Indiferença calculada, o veneno silencioso. Imagine ser como o mar, que continua em movimento, indiferente aos pequenos grãos de areia que caem em suas águas. Epicteto, o filósofo estoico, nos lembra: "Não são os eventos que nos perturbam, mas nossa interpretação deles. A indiferença calculada é o segredo para dominar suas reações, mesmo diante de um narcisista." O narcisista vive para extrair emoções dos outros. Ele se alimenta da sua raiva, da sua frustração, do seu desconforto. Mas quando você aplica a indiferença calculada, você interrompe o ciclo. Para ele, é como tirar o ar que ele respira. A prática estoica da indiferença começa no controle interno.
Primeiro, perceba o momento. Reconheça quando está sendo provocado. Segundo, escolha sua resposta. Reagir com serenidade é uma escolha, não uma obrigação. Terceiro, aceite o que está além do seu controle. Você não pode mudar o comportamento do narcisista, mas pode mudar como isso afeta você. Epicteto também dizia: aquele que não deseja o que não depende dele, jamais será refém. Quando você para de se preocupar com o que o narcisista pensa ou faz, você se liberta. Ele perde o poder que acreditava ter sobre você. A indiferença calculada desarma o narcisista porque ele não pode manipular o que não o reconhece. Quando você se mantém calmo, ele é forçado a confrontar o vazio que há dentro dele. Essa estratégia não é sobre vingança, mas sobre proteger sua paz. Ser indiferente é um ato de força e não de fraqueza. É se posicionar como o dono do seu estado emocional, sem ser um joguete nas mãos de outros. Adotar a indiferença calculada é como construir uma barreira contra qualquer tentativa de manipulação. Ao fazer isso, você não apenas protege sua energia, mas também transforma a dinâmica de poder a seu favor. Essa estratégia não é sobre vingança, mas sobre proteger sua paz. Ser indiferente é um ato de força e não de fraqueza. É se posicionar como o dono do seu estado emocional, sem ser um joguete nas mãos de outros. Adotar a indiferença calculada é como construir uma barreira contra qualquer tentativa de manipulação. Ao fazer isso, você não apenas protege sua energia, mas também transforma a dinâmica de poder a seu favor. Estratégia 2. Valorização pessoal. Mostre que você não depende dele. Sêneca, um dos maiores expoentes do estoicismo, dizia: a maior riqueza é contentar-se com pouco. E esse pouco, muitas vezes, é a nossa autossuficiência emocional e a capacidade de encontrar valor em nós mesmos, sem precisar da validação alheia. No caso do narcisista, a valorização pessoal é como uma fortaleza que ele não consegue atravessar. O narcisista prospera em ambientes onde pode se sentir indispensável. Ele quer que você acredite que precisa dele para validação, sucesso ou felicidade. Mas a valorização pessoal destrói essa ilusão ao reforçar sua independência emocional e mental. Passos para construir a valorização pessoal. Para desenvolver sua valorização pessoal, é necessário seguir 3 passos estoicos fundamentais. Autoconhecimento. Dedique-se a identificar suas habilidades, conquistas e valores. Reconheça o que faz de você único. Isso é algo que ninguém, nem mesmo um narcisista, pode tirar de você. Foco no que depende de você. Lembre-se do ensinamento de Epicteto. O que importa não é o que acontece, mas como você reage a isso. Concentre-se no que está sob seu controle. Seus pensamentos, ações e decisões. Propósito sólido. A verdadeira força interior vem de um propósito maior. O que move você? Sua família, seus objetivos, seus princípios? Quando você tem clareza disso, qualquer tentativa de manipulação se torna irrelevante. A valorização pessoal não é apenas um escudo. É também um espelho que expõe o narcisista. Quando ele percebe que você não depende dele, sua influência enfraquece. Ele perde o controle porque não consegue se alimentar da sua insegurança. Ao mostrar que você se valoriza e que sua felicidade não depende de ninguém além de você, você envia uma mensagem clara ao narcisista: você não é necessário aqui. Isso não apenas protege sua paz, mas também cria barreiras emocionais que ele não consegue transpor. A valorização pessoal é a chave para se libertar de qualquer tentativa de manipulação. Ao investir em si mesmo, você não apenas fortalece sua autoconfiança, mas também redefine a dinâmica de poder, mostrando que sua luz não depende da sombra de ninguém. Estratégia 3. Comunicação não reativa. Como frustrar um narcisista sem dizer uma palavra? Epicteto, o grande filósofo estoico, nos lembra: se alguém tentar te provocar, saiba que é sua opinião sobre o insulto que te machuca, e não o insulto em si. É aqui que entra a arte da comunicação não reativa, uma das ferramentas mais eficazes para desarmar um narcisista. O segredo? Não reagir da maneira que ele espera. O jogo do narcisista. O narcisista joga um jogo mental, onde cada provocação é um movimento estratégico para manipular suas emoções. Ele espera raiva, frustração ou submissão, porque essas reações alimentam seu ego. Quando você não reage, quebra esse ciclo. E mais do que isso,
Você o deixa sem o combustível necessário para manter o controle. A técnica estoica de comunicação não reativa. Como aplicar a comunicação não reativa na prática? Aqui estão 3 passos baseados na sabedoria estoica. Pausa reflexiva. Antes de responder a qualquer provocação, faça uma pausa. Respire fundo e lembre-se: isso não é sobre mim, mas sobre o outro. Essa pausa impede que você haja impulsivamente. Respostas neutras. Em vez de se engajar emocionalmente, responda com neutralidade. Frases como "entendo sua opinião" ou "interessante" desarmam o narcisista sem criar novos conflitos. Linguagem corporal de confiança. O silêncio pode ser mais eloquente do que palavras. Mantenha uma postura relaxada, um olhar tranquilo e evite expressões que demonstrem irritação ou medo. O impacto do silêncio no narcisista. Quando você se recusa a reagir emocionalmente, o narcisista se depara com um espelho vazio. Ele busca um reflexo de controle, mas tudo o que encontra é indiferença. Essa ausência de reação é frustrante para ele e, ao mesmo tempo, libertadora para você. A força estoica na comunicação. Comunicação não reativa não significa aceitar abusos ou tolerar desrespeito. Significa agir com sabedoria, respondendo de acordo com os seus valores e não reagindo segundo os impulsos do outro. É a arte de manter a paz interior, mesmo em meio ao caos. A comunicação não reativa é como um escudo estoico. Ela protege sua paz, expõe as fragilidades do narcisista e redefine as regras do jogo. Ao dominar essa técnica, você transforma cada interação em uma oportunidade de fortalecimento interior. Estratégia 4. Defina limites. A maior arma contra manipulações. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu: "Nada nos pertence exceto o tempo, que mesmo assim pode ser roubado se não formos vigilantes." Assim como protegemos nosso tempo, devemos proteger nossa energia e nossa paz. Definir limites é a chave para impedir que um narcisista invada seu território emocional e mental. O valor estoico dos limites. Para o estoicismo, os limites não são barreiras rígidas para afastar as pessoas, mas guias claros sobre o que você valoriza. Quando não estabelecemos limites, permitimos que outros, especialmente narcisistas, controlem nossas ações, pensamentos e até mesmo nossa dignidade. Definir limites é um ato de respeito próprio e uma prática de liberdade estoica. O que são limites e por que eles funcionam? Um limite é uma declaração clara sobre o que é aceitável e o que não é. Para um narcisista que prospera na manipulação e na quebra de barreiras, limites funcionam como uma fortaleza intransponível. Eles estabelecem que você controla suas reações, não ele. Quando o narcisista tenta ultrapassá-los, ele encontra resistência, o que o força a recuar. Como definir limites na prática? Definir limites exige clareza, consistência e coragem. Aqui estão 3 passos práticos. Identifique suas linhas vermelhas. Reflita sobre o que você não está disposto a tolerar. Seja claro consigo mesmo sobre suas prioridades e valores. Comunicação direta. Expresse seus limites com calma, mas de forma firme. Use frases como: "Eu não me sinto confortável com isso", ou "Eu preciso de espaço para pensar". Haja consistentemente. Um limite só é eficaz se for mantido. Não ceda às pressões ou manipulações que tentam derrubá-lo. O poder estoico dos limites. Os limites permitem que você mantenha o foco no que realmente importa. Eles protegem sua paz interior e impedem que os dramas e jogos mentais do narcisista drenem sua energia. No final, os limites não são apenas uma defesa contra manipulações. Eles são uma declaração poderosa de que você valoriza sua liberdade e dignidade. Desafios na definição de limites. Você pode encontrar resistência, especialmente de um narcisista. Eles tentarão testar seus limites, se fazer de vítima ou até mesmo atacar. Mas lembre-se, sua força está em não ceder. Cada vez que você reafirma seus limites, você não apenas fortalece sua posição, mas também diminui o poder que o narcisista tem sobre você. Definir limites é um exercício de sabedoria estoica. É a prática de proteger o que está dentro de sua esfera de controle e deixar de lado o que não está. Com limites firmes, você transforma manipulações em uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento pessoal. A vitória silenciosa. Como manter o controle da situação a longo prazo. Epicteto, em suas lições, nos lembra: não são as coisas que nos perturbam,
mas sim a opinião que temos sobre elas. Manter o controle da situação a longo prazo não se trata de derrotar o narcisista ou vencê-lo em seus próprios jogos. Trata-se de alcançar uma vitória silenciosa, aquela em que você não só protege sua paz, mas a transforma em um escudo indestrutível contra qualquer perturbação externa. O significado de vitória silenciosa no estoicismo. Os estoicos não buscavam vitórias visíveis ou a humilhação dos outros. Para eles, a verdadeira vitória era interna, o domínio sobre suas próprias emoções e reações. Ao lidar com um narcisista, essa filosofia se aplica perfeitamente. A vitória silenciosa é o resultado de assumir o controle de sua mente, sem depender de validação externa ou de vencer uma batalha egóica. Como construir o controle a longo prazo? Construir esse controle requer prática, paciência e dedicação. Aqui estão 4 passos que podem ajudá-lo a manter sua vitória silenciosa. Fortaleça sua resiliência. Reserve um momento diário para meditação ou reflexão. Pergunte-se: isso está dentro do meu controle? Essa prática estoica ajuda a filtrar o que realmente importa. Cultive autossuficiência. Concentre-se em suas paixões, objetivos e autodesenvolvimento. Quanto mais você enriquece sua vida interna, menos espaço sobra para as manipulações externas. Desenvolva a arte da despersonalização. Lembre-se de que as ações de um narcisista refletem quem ele é, não quem você é. Não absorva as críticas ou provocações. Estabeleça rotinas de proteção. Práticas como desconexão estratégica, limitar contato desnecessário e reforço contínuo de seus limites são essenciais para manter a estabilidade. A força do estoicismo no longo prazo. O estoicismo nos ensina que a força verdadeira não está em resistir com raiva ou confronto, mas em persistir com serenidade. Assim como um rio contorna obstáculos, você pode manter o controle enfrentando desafios com paciência e sabedoria. O narcisista espera reações explosivas e combates emocionais, mas sua calma será a derrota mais poderosa que ele pode experimentar. Benefícios da vitória silenciosa. Com o tempo, a vitória silenciosa gera frutos que vão além de sua relação com o narcisista. Você experimenta maior clareza mental, melhora suas conexões com outras pessoas e, acima de tudo, aprende a viver em harmonia consigo mesmo. O poder está em não apenas sobreviver ao narcisista, mas prosperar apesar dele. Um desafio estoico diário. Para fortalecer sua vitória a cada dia, faça um exercício estoico. No início de cada manhã, escreva em um diário o que você deseja manter sob controle. No final do dia, reflita sobre como você lidou com os desafios e celebre suas pequenas vitórias silenciosas. Lembre-se, é na constância que a força emerge. A vitória silenciosa não é um evento único, é um estilo de vida. É o poder de manter o controle sobre suas emoções, independente das circunstâncias. E ao praticar essas estratégias, você não apenas desarma o narcisista, mas constrói uma fortaleza interior que ninguém pode derrubar. Agora que você tem essas 4 maneiras de lidar com o narcisista de uma forma estoica e controlada, lembre-se sempre do poder do autocontrole e da disciplina emocional. O estoicismo de Marco Aurélio nos ensina que o que acontece ao nosso redor não deve ser maior do que a paz que podemos cultivar dentro de nós. Se você gostou deste vídeo e acredita que a filosofia estoica pode ser uma aliada em sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe sua opinião nos comentários, nos dizendo como você tem lidado com os narcisistas ao seu redor. Estoico, até nosso próximo encontro aqui em nosso canal Mente Estoica.